Olá, bom ter você aqui neste canal evangelístico, Pérolas do Nazareno. E aqui nós refletimos e aprendemos a lidar com as questões e desafios da vida, seguindo as orientações de Jesus Cristo, o cabeça da Igreja Cristã. Separei para este devocional o texto que se encontra em Mateus 6, de 25 a 34, onde Jesus está ensinando aos seus ouvintes como estancar a ansiedade e obter o domínio próprio necessário para exercer uma fé saudável e uma vida com qualidade. O que me intrigou e me fez aprofundar no estudo do versículo 34 foi uma palavra usada por Jesus, o qual trata a demanda diária como sendo um mal. O texto diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quando alguma palavra de Jesus me deixa intrigada, o problema não está na fala do mestre, mas na limitação do meu entendimento, pois ele é a verdade. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2, verso 3, disse sobre Jesus: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Glória a Deus. Se Jesus tratou a rotina de um dia de trabalho como um mal, é porque há um fundamento e uma explicação clara para isso. O próprio Jesus disse em Mateus 28, 18, que a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ele sabe o que faz. Vamos então tentar entender a fala de Jesus sobre o assunto em pauta. Jesus é conhecedor por excelência da natureza humana, com seus limites e fragilidades. Ao ensinar o controle emocional e um melhor uso do tempo, ele está zelando pela nossa qualidade de vida. A maioria da humanidade tem trazido para si dissabores, dificuldades e encargos desnecessários, acarretando sobrecargas físicas e emocionais, além daquelas que a rotina diária já impõe. São os afazeres domésticos, a responsabilidade pessoal e familiar, são as obrigações nos ambientes de trabalho, com o cumprimento de horários, de regras, de metas. Isso exige esforço físico, mental, disciplina, dedicação, criatividade e produz um desgaste de energia suficiente para exaurir, cansar e enfastiar. Como disse Jesus, essa já é uma dose de mal suficiente para um dia. Notem que Jesus tratou a labuta do dia como sendo um mal. E eu já disse que ele sabe o que faz. Mas afinal, trabalhar e realizar funções produtivas não é um bem? A própria Bíblia orienta que não se deve dar lugar à preguiça. O que então Jesus quer nos ensinar? Para continuar o meu raciocínio, fui buscar na física, mais propriamente nas leis da termodinâmica, um termo que trata sobre o uso da energia com as suas consequências e desdobramentos. O termo que vou incluir aqui é o termo entropia. A entropia de um sistema é a causa do seu envelhecimento e destruição. Se você fizer uma pesquisa em sites de física, você vai ouvir frases como esta, abre aspas, que a tendência natural do universo é que as coisas vão se desorganizando, fecha aspas. Podemos perceber isso claramente à nossa volta.
Com o passar do tempo, um carro que você comprou com zero uso se desgasta, exige reparos e manutenção. Uma casa construída a partir do alicerce ou uma boa reforma deixa tudo em ordem, agradável aos olhos, mas com o passar do tempo a pintura desbota, a ferrugem começa a corroer as ferragens, aparecem vazamentos e assim vai. Esses são simples exemplos que demonstram o efeito que a entropia realiza nos sistemas. Em outras palavras, a entropia é responsável pelo transtorno de um sistema. A tendência natural, então, é que os sistemas passem de um estágio de ordem para um estágio desorganizado. Mas você deve estar pensando, o que o conceito de entropia tem a ver com a fala de Jesus no início desta reflexão? Então vamos voltar ao ponto de partida. O corpo humano é um sistema físico composto de outros sistemas. Aqui dentro do nosso organismo nós temos o sistema endócrino, respiratório, circulatório, o digestivo, imunológico, o sistema nervoso, e é uma grande soma de maravilha e de inteligência. Glória a Deus por isso. O funcionamento do nosso organismo necessita de energia, a qual buscamos nos alimentos que consumimos diariamente. No próprio processo alimentar já ocorre entropia. Os alimentos passam por transtorno, por transformações. Eles saem daquela ordem inicial e, quando ingerimos, eles se desintegram para realizarem novas funções no organismo. Porém, sabemos que nem tudo é aproveitado. Boa parte será descartada e excretada pelo nosso organismo. Portanto, nesse processo de entropia, muita energia se perde. E dali a certo tempo o corpo precisa de mais alimentos para equilibrar as suas forças. Por isso sentimos fome e sede. Constantemente, a força da entropia está desgastando o sistema por dentro. Para sobreviver, nosso organismo deve absorver mais energia do que a quantidade de esforço que ele libera por dia. O nível de energia do nosso corpo deve se manter estável, porque a falta de energia necessária para a realização das funções diárias causará degradação ao nosso sistema. Bem, além do corpo, os seres humanos também possuem espírito e alma. É na alma que se alojam os pensamentos, sentimentos, emoções, vontade. E para manterem-se em funcionamento, todas essas áreas consomem energia. O nosso cérebro alimenta-se ininterruptamente com a glicose extraída do processo alimentar. Agora já dá para entendermos com mais profundidade o que Jesus quer ensinar. Notem que ele disse: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque ao amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Em outras palavras, Jesus está dizendo: basta a entropia de cada dia. Esse mal deve ser controlado. Quando ele orienta a não nos preocuparmos com o dia de amanhã, está tentando evitar que desperdicemos energia de vida. Ele instrui a vivermos o hoje, o momento presente, com equilíbrio, exercendo o domínio próprio, pacificando a mente, trazendo ordem ao caos dos pensamentos antecipatórios, os quais, em sua totalidade, são preocupações infundadas, geralmente carregadas de previsões trágicas de negatividade e infortúnios, promovendo cada vez mais ansiedade e aflições. Essa síndrome dos pensamentos antecipatórios
é responsável pelo aumento de número de pessoas dependentes de medicamentos, tanto para dormir como para controlar a ansiedade, crise do pânico. Jesus quer evitar que desperdicemos energia de vida com projeções negativas, causando desequilíbrio e caos. O amanhã não chegou ainda, portanto, mudemos o clima de incerteza para uma atitude mental plena de fé, de bom ânimo e de esperança. Conhecedor do processo de entropia, porque ele conhece toda a ciência, glória a Deus, Jesus alerta para que conquistemos a estabilidade física, mental e emocional, para que o nível de deterioração do nosso organismo seja lento e redunde em longevidade, longos dias, vida longa. Jesus nos dá a paz que o mundo desconhece, porque ele vai no cerne da questão, nas engrenagens internas do nosso ser. Certamente que a paz de Cristo, agindo em nosso interior, freará o processo de entropia, retardando a degeneração. A fé abastece o nosso ser com força espiritual e aumenta a possibilidade de um equilíbrio satisfatório, estancando o mais possível as forças contrárias que lutam contra a vida, sejam as doenças, os infortúnios, os medos ou os fracassos. Jesus Cristo veio ao planeta Terra e colocou a sua energia, o seu poder, a sua inteligência e sabedoria no seu projeto de mostrar aos seres humanos o caminho do reino dos céus, lugar de vida verdadeira. Ele possui a vida em sua plenitude e quer nos ensinar a também compartilharmos dessa vida abundante. Um dos papéis que Jesus desempenhou durante seu ministério terreno foi o de terapeuta, curando as doenças do corpo, mas também as da alma e do espírito. É como terapeuta que ele orienta a sermos moderados para evitarmos os desgastes desnecessários de energia e desfrutarmos de uma melhor qualidade de vida. Praticar a mansidão, a tolerância, a paciência, ao contrário do que muitos pensam, não é sinônimo de fraqueza, mas de sabedoria. A serenidade é fonte de longevidade. Então, o que Jesus chama de mal na rotina diária é o desgaste natural de energia que o corpo sofre por realizar as suas funções. Ele sabe que ao repormos a energia que se perdeu na lida do dia, o organismo se recompõe e nos renovamos. Por isso a Bíblia também dá tanta importância ao sono. Sono é uma complementação dessa terapia. Aprendo com essa lição ensinada por Jesus que se formos conscientes e dermos atenção às nossas funções corporais, respeitando seus limites de ação diária, estaremos freando o processo de entropia, economizando energia de vida e ajudando a nós mesmos na manutenção da saúde e no retardamento do envelhecimento. A paz dada por Jesus beneficia o nosso sistema imunológico, pois ela traz estabilidade ao organismo, promovendo o bem-estar e desenvolvendo a sã consciência, que se nutre de pensamentos do bem, da alegria, do amor, da justiça e entre outros. Esse conjunto de fatores, promovidos pela ligação da mente e do corpo, beneficiará a produção de elementos bioquímicos que trarão consequências saudáveis e positivas. Nós somos uma engenharia maravilhosa.
Os pensamentos, emoções e sentimentos estão em contínua vibração dentro do nosso ser interior. E se forem negativos, de teor pessimista, causarão danos ao organismo pelo tipo de hormônios que as emoções negativas desencadeiam. São os hormônios do estresse, altamente tóxicos, inibindo a ação do sistema imunológico e abrindo chances às doenças e seus desdobramentos. Não se preocupar com o dia de amanhã aplica-se aqui a ansiedade mórbida, aquela agitação da mente que tira a paz, impede o sono tranquilo e reparador e expõe o seu agente a uma ação desequilibrada do processo de entropia. Aprendo com Jesus que é saudável manter o foco na realidade presente, no dia que se chama hoje, e que a serenidade é a atitude ensinada pela sabedoria de vida. A longevidade e a renovação da vida é um tema recorrente nas mensagens bíblicas. Em Deuteronômio 11, 21, Moisés associa a obediência a Deus e aos seus mandamentos à longevidade. Ele diz: para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias do céu sobre a terra. Neste texto, a multiplicação dos dias de vida, ou seja, a longevidade, faz parte das bênçãos de Deus para os seres humanos. Também no Salmo 91, 16, há a promessa de longevidade aos que descansam no Senhor. O texto diz: fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Longura de dias equivale a uma longa existência, né? Dias longos, tempo longo de vida. Ainda no Salmo 23, 6, nós vemos manifestada pelo salmista a alegria pela promessa da longevidade. Ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, ele está prevendo aí uma vida longa. Também no Salmo 34, 12, o salmista deixa claro que ter vida longa era um anseio dos seus conterrâneos. Olha o que ele escreve: quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? E a seguir ele exorta aos seus ouvintes a confiarem no Senhor, a louvá-lo e a temerem o seu nome para serem abençoados. A sabedoria de Salomão também atrelou a obediência a Deus à longevidade. Em Provérbios 10, 27, ele diz: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. Porque aquilo é uma explicação minha agora, né? Aquele que está sempre ligado ao bem, ao que é certo, ele evita muitos infortúnios para a sua vida. Sendo Jesus conhecedor de toda a ciência, ele sabe, portanto, dos efeitos nocivos que uma vida pode sofrer se não exercer domínio próprio e também um controle sobre o processo de entropia. O apelo das mensagens bíblicas é sempre no sentido da promoção da vida humana, para adquirir maturidade espiritual através de uma sã consciência e da renovação da mente e do entendimento, conforme Efésios, capítulo 4, 22 e 23, que diz: e quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente.
Jesus veio ao planeta Terra para nos ensinar um padrão de valores, de crenças, de atitudes e princípios pertinentes ao reino de Deus. Ao comissionar seus discípulos a pregar o seu evangelho, ele estabeleceu o método didático para espalhar as boas novas da salvação ao mundo. Os ensinamentos de Cristo são muralhas de proteção emocional e espiritual que beneficiam o nosso ser integral, nos fortalecendo para resistir às pressões negativas que militam contra a vida. A fé é elemento encorajador por ver resultados positivos em todas as demandas e desafios que se apresentam. Ela promove o entusiasmo, a alegria e a esperança, o que é altamente benéfico para o equilíbrio do nosso sistema. No livro de Jó 3, 25 e 26, há um registro de um princípio espiritual que reforça explicitamente a ligação que há entre a mente e o corpo físico. O texto diz: porque aquilo que temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. O medo de Jó, a agitação da sua mente e a sua falta de domínio próprio para respeitar os limites do seu próprio sistema físico, seu corpo, seu organismo, desencadearam o desgaste que redundou no mal que lhe sobreveio de forma inexorável. Uma boa prática de vida é cuidar das reações internas do organismo, assim como colocar limites em seu desgaste até nova reposição de energia, o que a física chama de entropia negativa, que, em outras palavras, é uma entropia contida, controlada. Acredite, Jesus sabe o que faz e o que fala. Então vamos receber os seus ensinamentos como bênçãos vindas do céu, do trono da glória de Deus, para aprendermos com ele a sabedoria dos novos padrões de comportamento para a vida pessoal e relacional. Assim seja. Amém.